Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Na Paraíba, meio-dia. Confirmando o meio-dia. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é sexta-feira, 6 de janeiro de 2023. O programa F5 está no ar e você confere a partir de agora as manchetes do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne pela primeira vez os 37 ministros. Ele pede união e boa relação com o Congresso. Abre aspas. Quem tiver algo errado será convidado a deixar o governo. Fecha aspas, disse o novo presidente do Brasil. Ministro da Justiça Flávio Dino vai pedir à Polícia Federal a abertura de novo inquérito sobre os ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Prefeitura de João Pessoa divulga calendário de pagamento do Auxílio Moradia de 2023. Valores de janeiro serão pagos até o dia 20. E na área policial, um homem é preso suspeito de estuprar a própria tia na Praia do Bessa, em João Pessoa. E na entrevista F5 de hoje, vamos receber o secretário de Esportes do município de João Pessoa, o homem que brilhou nas piscinas do mundo todo, Caio Márcio. E você não pode sair de casa sem saber. Paraíba registra 366 novos casos de Covid-19 e uma morte em 24 horas. A vacinação segue aberta para todos os públicos. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, Fábio Bernardo e Petrônio Torres. A reportagem é de Tiago Moraes. A produção é dela, Juju Carneiro. A edição é de Cógenes Lira. E a sonoplastia, o homem que fez a Bahia da Traição tremer, o nosso Araponga, Luciano Coxinha. Você pode acompanhar o F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Nós aqui acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo,
no debate, comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Fábio Bernardo. A Juliana não quer sambar. Petróleo Torres. Foi muito rápido. Não deu tempo nem pro Petróleo Quando eu Torres pensei sambar, em levantar, rapaz. Luciano. Mas é só a Coxinha. vinhetinha, não é só o nome? Só o gostinho, né? Não, só o Foi gostinho, é. O gostinho de quero mais, né? Aí daqui a pouco eu sambo. São 12h06, meu amigo Luciano Coxinha. Hoje é sexta-feira, dia de Reis. É dia de Reis. Para muitos países, hoje é que é Natal. Sabia disso, Juju? Não sabia não. Pois é. Eu sei Para que hoje é mu- dia de desarmar a árvore de Natal, desarmar o presépio, tirar o pisca-pisca. Hoje é o último dia aí pra Hoje é o dia de Reis, desfazer dia dos a Reis. ornamentação. Os 3 reis magos, né? Exatamente. Por isso que os reis magos, quando viram a estrela d'alva, não é, eles sabiam que ali estava o menino Jesus nascendo. Eles foram atrás da estrela d'alva e foram atrás e encontraram o menino Jesus. Por isso que muitas pessoas acreditam 6 de janeiro como sendo de fato o verdadeiro Natal, o nascimento de Jesus. Aqui no Ocidente as pessoas comemoram só o dia de Reis Magos. Tem muita festa, muito canto hoje, Coxinha. E falar em festa, falar em sexta. Hoje é dia de quê? Meu Hoje é amigo. sextou. Sextou, Coxinha. Então só pedir licença pro pessoal lá no YouTube pra gente... Você que tá no YouTube vai ficar sem som, porque senão o YouTube penaliza a gente, mas você pode aumentar o som do seu rádio, que você vai ouvir música.
sábado, dia 7 de janeiro de 2023. E aí, Petrônio Torres, sextou no F5, já animou, já descontraiu, já dançou. E aí, agora a gente vai fazer aí, cumprir os nossos ritos aí necessários, né? Tem muita notícia aí. A gente começa sempre na sexta-feira com esse clima de alegria, de descontração, para quebrar a dureza da semana toda. Se bem que a gente aqui é leve todo dia, né? Se bem que aqui a gente traz notícia, interage com os ouvintes, sempre de forma alegre, sempre de forma leve, porque a vida já é tão difícil, já tão dura, e na sexta-feira a gente precisa ter aquele refresco, como se a gente não trabalhasse no sábado, né? Mas a gente finge que no sábado não tem nada para fazer, dá aquela refrescada, dá aquela descontraída, dá uma dançadinha que Petrônio Torres sempre dança, viu, minha gente? Quem não está acompanhando a gente no YouTube ainda, precisa acessar o canal para ver Quem Petrônio não viu dançando. eu dançar, dançou. Dançou. Quem não viu Petrônio Torres dançar, dançou. Ele dança aqui no Samba Juliana, dança no Sextou. Aqui o rapaz é animado, viu, Petrônio? Mas veja bem, o que é que temos para hoje? O que é que nós teremos hoje entrevista, né, com o secretário de Como Esportes. diria o finado Cristiano Araújo, o que temos para hoje é saudade. Tá com saudade de Fábio Bernardo e Rui Dantas, que ainda não estão por aqui. Fábio Bernardo hoje foi cumprir uma missão fora dos estúdios. Ele estará Interestadual. Estará Deve de volta estar na segunda-feira. Ele deve estar nos ouvindo. Certamente. Pois O nosso censor. deve estar fazendo a fiscalização. Tá correto, tá corretíssimo. E daqui a pouquinho nós teremos a entrevista, minha gente, com o secretário de Esportes do município de João Pessoa, Caio Márcio, não é isso? Ju, eu gosto muito de esportes e teve uma competição que Caio Márcio foi disputar, não lembro o país, mas eu estava assistindo pela Sport TV, que é o canal fechado de esportes do Sistema Globo de Comunicação. E aí o narrador, acho que era Luiz Carlos Júnior, porque a Globo e as demais emissoras de TV do mundo afora colocam uma linha que corta a piscina, uma linha digital, para ver se o nadador vai bater ou não o recorde olímpico ou mundial. E aí o Caio Márcio não só bateu o recorde mundial, como o Luiz Carlos Júnior disse, o Caio Márcio está humilhando a linha do recorde mundial. Ele ficou à frente da linha. Bicho, eu me arrepiei todo. Isso há quanto tempo já? Ele já faz alguns anos que não é mais atleta, uns 5, né? 6 anos, não sei, Ju. Eu vou perguntar isso ele, inclusive, aqui, ele deve saber. Claro, obviamente. Era piscina curta, mas o Caio Márcio foi campeão mundial, bateu o recorde mundial e humilhou a linha do recorde mundial. Foi muito bacana ver um paraibano, um brasileiro paraibano melhor ainda, não é verdade? É verdade. É um orgulho, né? A gente tem aí a expressão do esporte paraibano, nordestino, um dos grandes nomes é Caio Márcio, que deixou a vida de atleta há algum tempo, hoje fomenta o esporte como secretário de esportes. E aí a gente vai falar sobre o apoio, do qual a gente falou essa semana, inclusive, sim, ao Botafogo, isso, ao projeto Campeões do Amanhã. E aí saber Botafogo por que ontem eliminou o Retrô no Almeidão. Foi verdade. Nos pênaltis, sofrido, chorado. Eu só lembrei de Brasil e Croácia. Ave Maria. Saber, vocês que têm alguma dúvida sobre o apoio ou parceria a outros times de futebol, ao fomento a outros esportes, mandem aí suas perguntas também para o 8809-8989, mensagem de texto, preferencialmente, para que a gente consiga articular aqui melhor durante a entrevista. E aí a gente passa todas essas questões, essas perguntas dos ouvintes ao secretário Caio Márcio. Daqui a pouquinho ele está com a gente, tá? Olha só, a gente começou o programa de hoje na maior alegria, na maior descontração, mas a gente precisa trazer aqui as informações, as notícias do que está acontecendo, sobretudo no âmbito político, né? E aí ontem aconteceu a primeira reunião ministerial do novo governo federal, né? Há menos de uma semana que o governo tomou posse, né? O novo governo tomou posse. E aí os novos ministros, 37 ministros, se reuniram e... aliás, a reunião foi hoje, né? A reunião foi hoje pela manhã. Mas as pautas já haviam sido... previstas aí por muitos jornalistas que estão cobrindo os bastidores ali do Palácio do Planalto, e que me parece que havia um certo choque aí de posicionamento, né? Alguns ministros estavam aí discordando sobre a forma
com a qual iria tratar alguns dos temas mais polêmicos, aí, como a economia, como o desenvolvimento social e etc. E havia um comentário nos bastidores de que essa reunião seria para afinar o discurso, para que publicamente não houvesse esses choques, aí, esses conflitos aí na forma de expressar as opiniões do governo. Mas, enfim, o que a gente viu nessa reunião é que as falas do governo do presidente Lula foi no sentido de que a relação com o Congresso e o respeito à Constituição devem ser primordiais, devem ser a tônica do atual governo. A gente sabe que, por mais que o governo do presidente Lula, que é o grande opositor do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenha vencido as eleições, o Congresso hoje é formado, em sua maioria, por apoiadores ou ex-apoiadores de Jair Bolsonaro. Então, precisa de uma certa governabilidade, né, para que as coisas andem, para que as coisas caminhem. Então, a fala de Lula nessa reunião com os 37 ministros foi nesse sentido, de que é necessário manter um diálogo com o Congresso para que as coisas sejam viabilizadas e, sobretudo, o respeito à Constituição. Acho que talvez uma fala em alusão aos ataques que houve ao longo dos últimos anos, né, às instâncias superiores, sobretudo ao Judiciário. E, enfim, é isso, Petrônio Torres. Mas o que é que você acha dessa fala de Lula em relação ao ministro que fizer qualquer coisa de errado nesse governo será convidado a sair? Ô Ju, boa tarde aos ouvintes, aos popianos, às popianas que nos ouvem, que nos assistem agora pelo YouTube, ficaram sem o sonzinho do YouTube por conta do sextou, mas já estão nos vendo, nos ouvindo. Tá certo Lula, né? Lula não pode incorrer em erros que ocorreram, que aconteceram no governo Bolsonaro, por exemplo. Aliás, acho que nem deveria acontecer, porque antes de se convidar um ministro, né, você tem que ver a ficha corrida do cara. Não é verdade? Você tem que ver a ficha corrida da ministra, ou da futura ministra, do futuro ministro, do futuro secretário, da futura secretária. Gente, tem que fazer, né? Vai lá no Google, Juliana Carneiro. Quem é Juliana Carneiro? O que fez, onde habita, o que fazia, o que faz, o que fez. Gente, é básico isso, né, gente? Você vai contratar uma pessoa para a sua empresa, você pega um currículo, você vai lá procurar saber os antecedentes criminais. É o básico, gente, é o básico. Principalmente para ser um auxiliar de um presidente da República. Não é? É inadmissível o que aconteceu no governo Bolsonaro, ministro forjando currículo, ministro com a ficha corrida, sabe? Agora vem Lula cometer o mesmo pecado. É o mínimo que se faz para você contratar alguém, para você botar alguém para chefiar uma pasta que vai comandar bilhões e bilhões com uma ficha suja. É inadmissível. E Lula faz certo. Quem fizer besteira, quem fizer bobagem... Inclusive, ontem falávamos aqui que Lula estava dizendo uma coisa e os ministros, as ministras, dizendo outra. Né? Tem que falar a mesma língua, tudo bem, é começo de governo, hoje são 6 de janeiro, esse governo está montado há 6 dias, mas quando entra em campo, gente, né? Quando entra em campo, os jogadores têm que falar a mesma língua do treinador, ou seja, os ministros têm que falar a mesma língua do presidente. Não pode Lula dizer uma coisa e Fernando Haddad dizer outra. Não pode Lula pregar uma coisa e Camilo Santana fazer outra. Tem que fazer, tem que combinar e tem que jogar certinho, gente. Não é? Agora Lula acerta em puxar já as orelhas de sua equipe, né? E puxa cedo e tem que puxar. E antes de falar qualquer coisa, combina com o chefe, não é? Combina com os russos, porque senão dá errado. Enfim, a reunião começou hoje pela manhã, né? No meio da manhã, deve avançar aí ao longo da tarde. E aí, Petrônio estava falando agora há pouco sobre
puxar a ficha corrida aí das pessoas que são convidadas a fazer parte do governo, que é primordial, né? Um passo fundamental antes de qualquer convite. E acredito que você tenha se referido também, Petrônio, não sei se foi esse o caso, mas há algumas reportagens que foram divulgadas agora há pouco, mostrando uma suposta relação da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que vale salientar, não tenho nenhum vínculo, viu, com ela, Daniela Carneiro, que é do União Brasil, com um ex-militar. Ele foi já apontado como integrante da milícia e atuava ali na cidade de Belford Roxo, de acordo com algumas reportagens, do Rio de Janeiro. Né? Essa cidade é governada por Vaguinho, né? O marido da ministra. Vaguinho, que também é do União Brasil. O prefeito da cidade é o Vaguinho do União Brasil. E aí, em 2018, durante a campanha eleitoral, a ministra, agora convocada pelo presidente Lula, apareceu ao lado do ex-militar. Ele já tinha sido condenado por homicídio. Há muitos, né, já há muitos debates em relação a esse convite, a participação da ministra, o que é que vai ser. A partir de agora, porque já estão puxando a ficha corrida de todo mundo. E vamos ver se, de fato, o que Lula falou agora, que se houver o apontamento de que há algo errado, será convidado a se retirar. Você acredita que vai? Claro que sim, e tem que fazer isso mesmo. Olha, são 12 horas e 31 minutos, Luciano Coxinha, 12h32 agora. Vamos aqui a alguns recados. Rede F5 de comunicação, Luciano Coxinha, tudo começando aqui pela Rádio Pop FM de João Pessoa, 89.3. Tem também a Rádio Oliveiros FM, Oliveiros 87.9. A Rádio Caruá FM, Solidade 90.1. A Rádio Opção em Pombal, 104 FM. Temos também as alternativas, a alternativa nativa no Geisel, a Magia em Mangabeira e a alternativa em Mangabeira e... saúde! Em José Américo. Temos a Web, a Cultura da Paraíba, a Rede Voz da Verdade, a Mundial Gospel, a Voz News, a Vida Guarabira, a Rádio AD e também a Rádio Terra da Gente. Além desses canais, Luciano Coxinha, quais outros canais temos disponíveis para os nossos ouvintes? Super fácil, você acompanha o F5 através do nosso canal no YouTube. Procura aí, F5 Online. F5 Online, encontrou, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha para os amigos e participa da promoção lá no nosso chat no YouTube, tá certo? Também você pode acompanhar não só o F5, como também toda a programação da Rádio Pop através dos aplicativos de rádio TuneIn, Rádiosnet. E na Rádiosnet continuamos crescendo cada vez mais. Procura lá, Rádio Pop FM 89.3, João Pessoa, Rádio Pop FM 89.3, João Pessoa. Vamos seguindo junto. Eu quero aproveitar nessa primeira sexta-feira do ano e falar que hoje nós estamos em recesso ainda lá do podcast do De Frente com Coxinha. E hoje para mim é uma data, viu, Petrônio e Juliana, uma data muito especial. Hoje é aniversário da minha mamãe. Hoje tá aniversariando. Tem bandinha? Cadê a bandinha, Tem poxa? a bandinha pra ela, sim. Tem sim. Eu vi a foto, inclusive, linda sua mãe. Você postou nas redes sociais, né? A foto dela. Bem fofinha. Quantos anos, Coxinha, ela tá fazendo? 74 anos hoje. Dona Maria José tá lá em Tibirim, Santa Rita. Mais tarde vou lá dar um cheiro nela e cantar os parabéns pra ela. Saúde, saúde, felicidade. Muita saúde, mamãe. Vida longa e feliz, viu, pra senhora. Solta a banda, coxa. Olá. Parabéns, lindona, parabéns. Feliz aniversário. Já comprou o presente da mamãe, coxa? Já? Claro, né? Não tá, Já foi dar. Já foi pedir. Hoje. Ainda Hoje vai, tarde, né? hoje à tarde, Vai pedir a benção. Quantos anos? 74 anos. Olha aí, feliz quem tem mamãe e papai. Feliz quem tem mamãe que tem papai, viu, Juliana? 12 horas e 35 minutos, Coxinha. Antes do break, deixa eu trazer alguns recadinhos tá aqui importante. Olha, são 12h35, gente. Essa hora, você faz o que, geralmente? De meio-dia? Preparando, eu tô aqui, né? Mas quando eu não tô no final de semana em casa, preparando aí alguma coisa pra comer. Isso, o velho almoço. E quando você pensa em almoço, pensa logo na Comedoria do Cabeça. Vai pedir almoço? Não esqueça, fala com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Culinária sertaneja da melhor qualidade.
Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte de opção. Fala no Zap ou no Instagram. Anota aí. É o 99641-4664. 9641-4664. Ou vai lá no Instagram, que é o @Comedoria do Cabeça. Não esqueça, para espantar sua tristeza, pede Comedoria do Cabeça, coxa. Hoje já pedi, viu, coxinha? Hoje é especial. Tem novidade hoje no Comedoria do Cabeça. Aguardem. Olha, gente, e você que, antes de almoçar, você que gosta de tomar um aperitivo para abrir os caminhos, Juliana, descubra porque a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo, coxa. E deu água na boca, a Juju salivou ali, ó. Não, ele fez aí toda uma expectativa. Boa do Brejo, ela, sucesso, viu? Ela é suave, ela é suave. Você pega lá no fundo da freezer, aí puxa, ela vem assim, fumaçando. Beba com moderação. Ela é suave, ela é transparente, aveludada, não queima na boca e tem o puro aroma da cana-de-açúcar. Ela é boa para todas as ocasiões. É uma cachaça relativamente nova, mas que já caiu no gosto popular. E tem mais. Agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio. Você é comerciante, quer vender a Boa do Brejo? Vai lá no Instagram da Boa do Brejo ou liga para o 8801-3717 ou manda o zap 8801-3717. Boa do Brejo é de Areia, a cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça, coxa. Escuta isso, chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia, e você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 12h37, vamos faturar? Em seguida a gente volta trazendo mais informações, mais notícias, tem mensagem dos ouvintes, tem a participação popular, tem sorteio de ingresso, tem entrevista com o Caio Márcio, tem muita coisa no F5 de hoje. Fica ligadinho. Eu sou o Chicleteiro. Diga que valeu! F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. O clima esquentou e a segunda edição do Verão On tá chegando. Dias 1º e 6 de janeiro, Praia de Intermares Cabedelo. Alok, Maiara e Maraísa. Menos é mais. Zé Neto e Cristiano. Dilcinho, Matheus Fernandes e Rooftime. Garanta já o seu ingresso no site brasilticket.com.br. Vendas Shopping Pátio Altiplan e Space Manaíra Shopping. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Servidor Público da Paraíba. Agora, através do Clube Serve, você pode adquirir o seu plano de saúde Unimed João Pessoa com condições exclusivas. Clube Serve, benefícios à saúde do servidor público em nossas mãos. Ligue 0800-286-0132. Clube Serve, uma casa sem chama Clean. Para uma empresa sem chama Clean. Para uma vida sem chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no
Nacional de Pragas é na Clean. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Fábio Bernardo. A Juliana não quer sambar. Petrônio Torres. Eita, 12h41, Juju, tem recado aí pros nossos ouvintes? Só a vinhetinha. Não deu nem gosto, coxa. Só Quando eu me gostou. levantei A Juliana é pronto. Já. A Juliana. Coloca de novo, coxa. Olha ela. Ele tá doido pra A Juliana não quer sambar. A Juliana não quer sambar. Coxa, é mal. Samba Juliana, samba Juliana. Samba, Juju. Mais tarde eu vou sambar lá com menos é mais, Dilcinho. Mais tarde eu sambo que só, olha só, minha gente, só até daqui a pouquinho, viu? Mande pra gente, 8809-8989. Você, antes de tudo, vai lá no canal F5 Online do YouTube, se inscreve e aí faz aquele print confirmando que você está inscrito. Manda pra gente, pro WhatsApp da gente, 8809-8989. E aí você responde quem vai ser uma das atrações aí do Festiverão de amanhã, dia 7. Daqui a pouquinho a gente vai sortear um par de ingressos para curtir esse sábado do Festiverão Paraíba 2023. Agora só vale enviar até 1h da tarde. Depois disso, a gente vai começar aqui a contabilizar quem mandou a resposta certa, quem confirmou que está inscrito. Então, 8809-8989. E o Zap também está aqui aberto para participação dos ouvintes, para enviar áudios, comentários, perguntas. E também perguntas em texto para o secretário de Esportes, Caio Márcio, que chega daqui a pouquinho. A gente vai entrevistá-lo, falar sobre os projetos, as expectativas para 2023. Manda aí, faz a sua participação, que a gente está aqui, ó. Vai ficar até 2h da tarde, tem muita informação ainda para vocês. Agora eu quero te dar um recado, viu? Olha só, começar o ano com carro zero, olha só. É o sonho de todos nós, tá certo, Petrônio? É isso mesmo? Isso, é bom demais. A Carneiro Nissan está com supervalorização do seu usado e condições imperdíveis para você realizar o desejo do seu Nissan Zero. Vá agora mesmo na concessionária Carneiro Nissan conferir as oportunidades, mas caso você consiga ir só aos sábados, eles ficam abertos até às 13 horas. Ah, e uma novidade, confira a nova Nissan Frontier no Festiverão neste sábado. E o novo Nissan Kicks. Nissan Kicks, rapaz, vai estar no Festiverão no domingo, aliás, no Lovina. Então, deixa eu repetir aqui, porque é muita festa e muita novidade, viu? A nova Nissan Frontier vai estar no Festiverão no sábado e o novo Nissan Kicks vai estar no domingo no Verão Lovina. Carneiro Nissan é a maior revendedora de Frontier do Brasil. Massa demais, não é não, Petrônio Torres? Muito, muito massa. Massa também, Juju, Olha, você vai lá ver o Kicks, pode comprar o Kicks. Aí, pra você andar de Kicks, você tem que botar o quê? Combustível. E falou em combustível, coxinha, você lembra logo do Posto Opção. Porque você, além de abastecer, pode ganhar muitos prêmios e ter desconto em lojas parceiras. Vá pro Posto Opção. Você baixa o aplicativo, que é o Mais Opção, e aí você acumula pontos e troca por produto e serviço. Baixe agora mesmo nas principais plataformas, ganhe 1000 pontos e comece a acumular mais e mais pontos. Posto Opção, sempre um perto de você. Agora são 12h45, Juju. Vamos
botar o povo para falar? Vamos sim. Antes disso, Petrônio, vamos fazer mais um comentário a respeito das últimas notícias da área política, né? Olha só, o ministro da Justiça, o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que foi governador do estado do Maranhão, ele deve acionar a Polícia Federal, viu? Ainda nesta sexta-feira, para pedir novas investigações sobre aqueles ataques que foram feitos recentemente aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aqui, de acordo com o portal G1, diz que o pedido será enviado ao diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues. Entre os casos que estão elencados está o ataque sofrido pelo ministro Luiz Roberto Barroso em novembro, em Santa Catarina. E aí, o magistrado, naquela ocasião, não sei se vocês lembram, ele teve que sair às pressas, interromper um jantar, ser escoltado. Vocês lembram dessa situação? Lá no litoral norte, né, de Santa Catarina, sim, depois de ser hostilizado, né, agredido verbalmente por bolsonaristas. E aí esse é um dos temas que está na pauta da solicitação de Flávio Dino à Polícia Federal. Outro caso que certamente estará nessa pauta aí para averiguação da Polícia Federal foi a recente invasão ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, né, que é vinculado ao Conselho Nacional de Justiça. Esse caso foi detectado após informações falsas sobre o ministro Alexandre de Moraes. E aí, Petrônio Torres, o que é que vai dar isso tudo? Como é que vai ser agora a conduta da Polícia Federal, que a gente debateu muito também se havia ou não aparelhamento por parte do governo federal. A gente sabe que ao longo dos 4 anos, a Polícia Federal foi alvo de muitas especulações nesse sentido. Inclusive, a queda do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, se deu porque ele acusou o presidente, na ocasião, de ter pretendido interferir diretamente na Polícia Federal. E aí a gente precisa entender como vai se dar a partir de agora, né, a Polícia Federal e os dirigentes das polícias aí espalhadas pelos estados brasileiros. Ju, a Polícia Federal era e continua sendo, mas já foi mais um orgulho do povo brasileiro, né? Era uma das instituições que o brasileiro acreditava, confiava cegamente. E assim, é uma pena quando a gente vê a intromissão do mundo político, né, do presidente da hora, do chefe da hora, do chefe de plantão, do chefe do momento, intervir ou tentar intervir na Polícia Federal. O Bolsonaro tentou de todas as formas, mudando o superintendente, mudando o diretor. E assim, espero que seja diferente no governo de Lula. Creio que vai ser diferente. Até porque a gente já conhece o jeito que Lula governa, né? Já tivemos essa oportunidade de presenciar, de conviver com 8 anos de Lula, e a gente sabe que não é do feitio do atual presidente. Vamos torcer para que deixem a Polícia Federal trabalhar, porque ainda apesar de um pouco arranhada, ainda é uma instituição que o povo brasileiro acredita. É isso aí, ó. A gente tá aqui, 8809-8989. Mandem aí a opinião de vocês. Mandem interações pelo canal F5 Online no YouTube. Vamos às primeiras interações, Petrônio. O pessoal já tá mandando aqui muito alto. Tem muita gente participando aqui da promoção. Eu quero ver como é que eu vou contabilizar daqui a pouco. Daqui a pouco, Petrônio Deus vai ficar sozinho na bancada, porque eu vou precisar me afastar, fazer a contabilização. Não me abandone, Juju. Não a contabilização. Porque é muita gente querendo ir curtir amanhã. Belmarques, Tarcísio da Cordeana, Natanzinho, no Festa Verão Paraíba. Rapaz, vai ser bom, viu? Porque eu não posso ficar sem você. Não vê a hora, né, Petrônio? Não vê a hora começar. Vamos lá, primeiras interações. Boa tarde. Cadê, Coxinha? Vamos. Alô, Coxa! Solta o som aqui, meu filho. Uma falha aqui no meu Bluetooth. Uma falha técnica? Uma falha técnica. Mas vamos lá. Uma falha técnica. Vamos lá, agora sim, primeiras interações. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pop. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Petrônio Torres. Boa tarde, Coxinha.
Deus te abençoe, te dê um 2023 abençoado, cheio de saúde e felicidade para você Obrigado. e sua família. F5, gostaria de fazer uma solicitação ou ao secretário de saúde de João Pessoa ou ao prefeito Cícero Lucena ou quem for de direito, que ali no Valentina, ali na comunidade Boa Esperança ali, do Valentina, que fica ali por trás, quando você desce ali do Caíque, sobe a ladeira, tem um banho de piscina ali, você entrando à direita, o posto de saúde que fica por ali, depois eu pego o nome direitinho do qual é o posto, não tem médico. Tem uma pessoa que trabalha comigo, que o netinho dela, gente, ele, tudo indica que ele não fala. E ele foi a primeira vez para um médico particular, fizeram uns exames e disseram que tinha que esperar mais um pouco. E já está chegando o tempo de voltar e vocês sabem isso como é caro. E por falta de médico no posto, ela não está com condição de levar essa criança para o médico. E a criança já vai completar 2 anos e ele não fala. Por quê? Porque não temos médico. Então, prefeito, secretário de saúde, dê uma olhadinha nos bairros, procure saber quais são os bairros que não tem médico. Eu moro no bairro dos Novais. Lá tem posto 1 ao 6. Tem 2 médicos. O meu é o 4. Não tem médico. Como é que eu vou ser atendido? Eu vou ser atendido por quem? Não, só tem o médico do posto 2, mas o posto 2 não atende o posto 4, só caso de urgência. E aí, como é que fica a população? Aí fica essa solicitação aí. Eu agradeço a oportunidade que vocês nos dão aí. Obrigada, Francinaldo, pela participação. Francinaldo. Tenho certeza que a rádio escuta da prefeitura está escutando, está acompanhando. Daqui a pouquinho, certamente, a gente vai ter uma resposta. E espero que se resolva, né? Saúde é fundamental e as pessoas não podem esperar e não podem correr esse risco de estarem necessitando de um atendimento de urgência ou que seja preventivo e não ter o atendimento. Então, vamos averiguar essa situação. Rádio escuta está ligado, tenho certeza. E daqui a pouquinho, certamente, a gente tem uma resposta. Se a gente não conseguir a tempo, a gente encaminha depois ou na segunda-feira para você, tá, Francinaldo? Obrigada pela participação. Alô, minha amiga Alcio Xavier. Vamos lá, mais um ouvinte. Boa tarde. Petrônio, o governo não está interferindo nem na Polícia Federal, não. Ele está pedindo que a Polícia Federal trabalhe, coisa que ela não fez em 4 anos de Bolsonaro. E esse daqui... Não, amigo, olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Quem foi esse, Ju? Francisco Dantas Filho. Ô, meu amigo Chico, olha, não tem esse que não interfere. Lula na Polícia Federal, não lembro, mas em outras pastas, sim. Agora, em relação a outros ministérios, não é? A Polícia Federal não é um ministério, é uma instituição. Em relação aos ministérios, o presidente tem e deve que intervir. Fez besteira, fez bobagem, pisou fora das 4 linhas, né? Das 4 linhas, eu ia dizer outra palavra, Ju, mas obrigado. Tem que ser advertido. Advertido ou substituído? Então, vamos lá. Mas as opiniões são todas válidas, né? São todas bem-vindas. Vamos, mais um ouvinte, boa tarde. A opinião de vocês. Boa tarde a todos, tudo bem? Eita, tá uma ventania grande. Eu acho que a gente não vai conseguir ouvir. Diogo, manda outro áudio pra gente. O áudio tá uma ventania aí de fundo, a gente não consegue entender. Se puder mandar outro áudio, tá certo? Mais limpo, num lugar fechadinho, a gente agradece. Vamos lá, mais um ouvinte. Boa tarde. Boa tarde, Rádio Pop, Rafael Jaburu. Quero fazer uma pergunta para o secretário de Esportes Municipal, Caio Márcio. Caio Márcio, a gente nas eleições, a gente na vida, a gente vive dizendo que a democracia é um bem a ser zelado, é uma conquista. Mas sendo que quando fala em futebol aqui em João Pessoa, existe um clube que é sempre mais beneficiado, que é o clube que vocês fecharam um convênio, né? Essa semana. Eu queria perguntar por que o Alto Esporte e o CSP, mesmo sendo os 2 clubes que mais revelam jogador na capital, que usam a base no time principal, queria saber por que eles não recebem esse incentivo.
tendo em vista que o Auto Esporte tem uma estrutura, certo? Lá em Mangabeira. Vou falar do Auto Esporte, que eu sou Auto Esporte. Tem campo para treinamento de criança, tem o projeto Coração Alvirrubro, que abraça as crianças do bairro de Mangabeira. É localizado em Mangabeira, o bairro mais populoso de João Pessoa. E sendo que o Auto Esporte nunca é lembrado nesse convênio, e quando é lembrado, é com um valor muito menor. Eu queria saber quais são esses critérios de escolha, certo? Queria saber por que não é tão democrático. E outra coisa, semana que vem, boa parte da Paraíba, assim como eu, vai estar torcendo por Santa Cruz. Sabe por quê? Porque a gente, com esse tipo de atitude, a gente quer que o Botafogo não prospere. Boa parte da Paraíba e boa parte de João Pessoa vai torcer pelo Santa Cruz por conta dessas injustiças. E o Botafogo vai ser eliminado. E ontem no jogo, vou dizer só para você, que é o secretário, né, e provavelmente sabe que o Botafogo está com patrocínio TV Bet. Eu só via na rádio falar TV Bet, uma empresa de aposta esportiva, e não falou em um minuto o nome de João Pessoa na rádio. Entendeu? Se não falar que o Botafogo é de João Pessoa, o povo pensa que é o do Rio, porque o daqui é a Xerox mesmo. Rafael Jaburu para a Rádio Pop. Grande abraço. Fica a pergunta aí pro secretário. Coxinha, você tem Simone aí. Você tem Simone. Há aquela música que todo dia 25 de dezembro as pessoas gostam de ouvir. Então é Natal, o que você fez? O ano termina. Não tô entendendo. Meu amigo Jaburu, que ódio é esse no coração, meu amigo Jaburu? Torcer contra a Paraíba. Tá parecendo o Fabão com o Neymar, sabia? É Jaburu com o Botafogo. Não, ele tá fazendo um questionamento mas legítimo. Mas vai torcer contra, beleza. Não, ele tá fazendo um questionamento legítimo. Vai torcer contra o Botafogo, dizer que João Pessoa vai torcer contra. Não é isso. Chamando o Botafogo de Xerox. É isso. Não é isso. Daqui a pouquinho. Ô, Jaburu, deixa de ódio no coração. O Botafogo vai ganhar do Santa Cruz, vai passar pra fase de grupos, vai ser campeão paraibano, vai subir pra Série B, viu, Jaburu? E deixa de ódio. Não, mas a gente, é um questionamento legítimo em relação ao apoio aos outros clubes, se há, se não há, por que há valores diferenciados. Todas essas questões que envolvem o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa ao Botafogo, a gente vai debater o projeto Vencedores do Amanhã, é isso? Campeões do Amanhã, né? Campeões do Amanhã. E aí a gente vai saber bem direitinho, tá certo? A gente vai transmitir a sua pergunta, Rafael, ao secretário de Esportes, Caio Márcio, que daqui a pouquinho chega. Mais um ouvinte, boa tarde. Boa tarde a todos da bancada da Pop. Boa tarde a todos os ouvintes. Ontem vocês fizeram uma pergunta a respeito da pauta do governador com o presidente, e quais seriam as prioridades, e vocês pediram sugestão do público. A minha, não deu para passar ontem, a minha é o seguinte: mais construção de escolas técnicas na rede estadual, certo? Mais construção de escola técnica. A gente tem, quanto mais escola, quanto mais cursos profissionalizantes, quanto mais a gente profissionalizar o pessoal e dar mais educação para os jovens aí, qualificação profissional, melhor para eles, melhor para a sociedade, melhor para as famílias. O mercado de trabalho está crescendo, a gente já vai na tecnologia 5G aí, a gente está praticamente atrasado nessa qualidade de mão de obra. A gente está com deficiência de mão de obra e a população é grande, né? De jovens é muito grande. Então eu sugiro mais construção de escolas técnicas no governo do estado, além de outras prioridades, mas a minha opinião é só nessa daí. Se bem que tem outras, né? Mas eu vou focar nessa daí. Obrigado. Obrigada, Miguel Gomes, de Mangabeira. Obrigada pela sua participação. É válida demais. Obrigada pela sua... Vamos encaminhar aqui e registrar aqui a sua opinião, a sua sugestão. E sempre que a gente tiver aqui representantes do Executivo, a gente vai se representar aqui como representantes da voz da população. Vamos lá, mais um ouvinte. Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Primeiro, já um feliz ano novo a todos aí. Não, o que eu estava falando é o seguinte, que o governo de Lula realmente, 8 anos, e o de Dilma mais 5 anos, né? Nunca mexeu na Polícia Federal, nesse tempo todinho, e todo mundo lembra muito bem disso. Se tivesse mexido, ninguém sabia nem de escândalo de petrolão, nem de mensalão, nem de nada, porque deixou investigar, diferente do governo do Honestão, que mexeu em tudo nesses últimos anos, né? A gente superintendência para cá, superintendência para lá, como o Petrônio bem falou, Sérgio Moro, que caiu por causa dessas denúncias.
E assim, a gente viu um bocado de coisa errada acontecendo nesse último governo, né? Nesse último desgoverno, que foi o pior que o Brasil já teve nos 4 anos, com o presidente que se dizia tão honesto e patriota que abandonou o Brasil nos últimos 2 meses, né? Verás que um filho teu jamais fugirá da luta, mas ele fugiu. 2 meses ele fugiu da luta, desertou. Uma vergonha para um cara que se dizia militar, um capitão reformado, fazer isso. E tem o pior ainda é a gente ver que achar que era normal o que esse cara fez. O cara mexeu para não ser descoberto, nem ele nem seus filhos. E fugiu para os Estados Unidos. E de lá, acho que ele ainda vai fugir para a Itália, onde ele está tentando a cidadania, que é para ver se não é extraditado para cá, depois que descobriram os crimes dele, que foram muitos. Obrigada, Diogo, pela sua participação. Mais um ouvinte, boa tarde. Boa tarde, meus amigos do F5. Boa tarde, Coxinha. Coxinha, você ficou muito lindo, viu, naquela foto lá, Coxinha. Ficou bem sequinho, viu? Rapaz, eu acho que o Botafogo da Paraíba não chega a lugar nenhum, não. Ganhou ontem. Pode ter certeza que vai passar aí mais uns 5 jogos perdendo, viu? E aí, Pet? Rapaz, essa galera tá pessimista demais. Vamos ser otimistas, gente. Pé frio, vamos ser otimistas. O Belo vai pra fase de grupos, vai ser campeão paraibano, vai longe na Copa do Brasil e vai subir pra Série B. Pronto. Vamos lá, com fé. Chupa essa manga aí. Vamos embora. Mais um ouvinte, boa tarde. Boa tarde, Juliana Carneiro, Petrônio, Luciano Coxinha. Eu tô de apoio com o Jaburu. Dali alto, é isso aí. João Pessoa só não tem um Botafogo, não. Tem um Auto Sport, tem um Auto... Opa, deu uma travada aqui. Pessoa só não tem um Botafogo, não. Tem um Auto Sport e CSP. Olha aí, Petrônio, é isso aí. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas assim, rapaz, olha, a mesma cantilena toda vez. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem o Flamengo, não é? Tem o Botafogo lá, tem o Vasco lá. Quer comparar com o Flamengo? Tem o Madureira. É comparar com o Flamengo. É como o Botafogo aqui, gente. E João Pessoa não tem que comparar, não. Só tem Botafogo. Agora, claro, Auto Esporte merece ajuda, merece. E a prefeitura já fez, creio que vai fazer de novo. O CSP também. Agora, representatividade, torcida. Gente, vamos reconhecer que é só o Botafogo, né? Cá pra nós. É diferente. Pois bem, a gente precisa fazer um intervalo comercial rapidinho. Vamos soltar o último ouvinte dessa rodada. Olha, encerraram as participações aqui para o sorteio, viu? Quem participou. 1h da tarde, 1h03 mais precisamente. Aí quem enviou certinho o print aí, ó, confirmando que está inscrito no canal F5 Online. E quem respondeu corretamente a pergunta, quem será uma das atrações do Fest Verão Paraíba 2023, amanhã, sábado, dia 7. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio. Agora as participações foram encerradas. Quem participou, participou. Quem não participou, só na próxima semana, que eu acho que a gente vai ter mais prêmio, viu, por aqui, Petrônio. Tem muita festa, tem muito sorteio, tem muito brinde. E a Pop FM sempre presenteando os ouvintes aqui com a gente. Mas o último ouvinte dessa rodada, antes do intervalo comercial, que é bem rapidinho, viu? E daqui a pouquinho a gente diz o ganhador dos 2 ingressos, do par de ingressos do Fest Verão. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Pop, boa tarde, pessoal da bancada. Eu me chamo Antônio Coelho. Era uma pergunta para o secretário de Esporte e Juventude. Eu queria saber do secretário Caio Márcio o porquê apenas o Botafogo é sempre o escolhido ou privilegiado para receber essa cerca de R$1 milhão como parceiro do projeto Campeões do Amanhã, já que em João Pessoa existem outras agremiações que fazem parte do futebol profissional e com estruturas físicas bem similares ao do Botafogo, como é o caso do Auto Sport e do CSP. Nós queremos saber, como pessoenses, o porquê esse privilégio para o Botafogo e porque isso não deveria ser uma escolha democrática, também poderia incentivar os outros clubes de futebol, como o caso do Auto Sport, que também já é um programa também social que acolhe crianças, jovens, garotos, para que eles se incluam no futebol. Um abraço. Quem foi esse? Não está identificado aqui, infelizmente. Amigo, aliás, tem sim, desculpa, Toninho Coelho. O CSP, por exemplo, treina no Unip. É uma parceria. Não tem a quantidade de campos que o Botafogo tem. O Auto Esporte aqui em Mangabeira, né, o Colosso, Alvirrubro, só tem um campo, gente. Né?
E vocês querem comparar o tamanho do Botafogo com o Auto Esportes SP. Não dá. O Botafogo vai disputar, por exemplo, tá disputando Copa do Nordeste, Auto Esportes SP não disputam. O Botafogo vai disputar a Copa do Brasil, Auto Esportes SP passa nem perto. O Botafogo vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. CSP e Auto Esporte não passam nem perto. Eu queria que a Auto Esporte e CSP fossem do tamanho do Botafogo, mas a gente não pode mentir. Eu não minto. Para agradar ninguém. Para agradar seu ninguém. Entendeu? Mas a gente vai fazer a pergunta, tá? Ao secretário, Caio Márcio, quando chegar aqui nos estúdios, Coxinha. 13 horas e 6 minutos. Deixa eu dar um recadinho aqui importante para vocês. Para uma vida com mais saúde e bem-estar para a sua família e seu negócio, chame a Clean. Lá você conta com profissionais técnicos e produtos de qualidade, tudo regulamentado pela Anvisa. Viu, gente? Na Clean você encontra o melhor serviço de controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Mande agora mesmo uma mensagem no WhatsApp ou ligue 3222-6444, 3222-6444. Clean, praga tem controle sim. Agora são 13h07, vamos faturar, Coxa? Em seguida a gente volta com mais participação popular. Tem sorteio de um par de ingresso para você ouvir o homem que canta e encanta, o Natanzinho, o Bel Marques. É Festa Verão amanhã, gente. Tem sorteio. Já está encerrado, né, Juju? Já está encerrado, não dá mais. Quem participou, participou. Quem não participou, só na próxima semana. E a gente volta depois do intervalo comercial. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O show mais esperado do verão. Zezo e Beto Barbosa, 14 de janeiro, no Clube Cabo Branco. Abertura com Léo Barreto e Felipe Rossi. Zezo e Beto Barbosa. Ingressos e mesas na secretaria do clube. Tem uma carta pra lembrar. Informações 3031-5948. Servidor Público da Paraíba. Agora, através do Clube Serve, você pode adquirir o seu plano de saúde Unimed João Pessoa com condições exclusivas. Clube Serve benefícios à saúde do servidor público em nossas mãos. Ligue 0800-286-0132. Clube Serve. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Praga tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Praga tem controle sim. 3222-6444. Praga tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Você bem sabe que eu não lhe prometi uma vigosa. Sábado, 21 de janeiro, no Clube Cabo Branco, The Fevers e Adilson Ramos. Sonhar contigo por toda a vida. Juntos, numa noite especial do seu verão. Só você não vê
Show de abertura. Tuaregs. Ingressos e mesas na Secretaria do Clube Cabo Branco. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. O clima esquentou e a segunda edição do Verão On tá chegando. Dias 1º e 6 de janeiro, Praia de Intermares Cabedelo. Alok, Maiara e Maraísa. Menos é mais. Zé Neto e Cristiano, Dilcinho, Matheus Fernandes e Rooftime. Garanta já o seu ingresso no site brasilticket.com.br. Vendas Shopping Pátio Altiplan e Space Manaíra Shopping. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Fábio Bernardo. Petróleo Torres. Agora são 13 horas e 12 minutos, coxa, 13 e 12, sexta-feira, final de semana batendo aí na porta. Deixa eu trazer um recadinho antes da gente começar a entrevista aqui com o secretário de Esportes da Prefeitura Municipal de João Pessoa, Caio Márcio, que já está aqui conosco nos estúdios. Olha, atenção, você que é servidor público, pode ser federal, estadual ou municipal, e você que pensa que está pagando e na verdade está pagando caro pelo seu plano de saúde, venha conhecer o Clube Serve Benefícios. Através do Clube Serve você pode aderir ao seu plano de saúde da Unimed João Pessoa sem coparticipação e com valores exclusivos. Os nossos planos são completos, eles são ambulatoriais, hospitalares e também com obstetrícia. Tem plano nacional, estadual e local. Já são quase 10 anos de mercado e juntos somamos mais de 6 mil associados ativos. Venha nos fazer uma visita, ficamos localizados no Solar Tambaú, no Busta Mandaré ou no bairro da Torre, ao lado da sede da Unimed João Pessoa. Mas se preferir, basta ligar 0800 286 0132. 0800 286 0132 ou siga no Instagram @Clube Serve Luciano Coxinha. Tem um VT? Mete bronca. Coloca o VT, coxa. 13, coxinha tá apanhando, voltou de férias, desaprendeu. Servidor Público da Paraíba. Agora, através do Clube Serve, você pode adquirir o seu plano de saúde Unimed João Pessoa com condições exclusivas. Clube Serve Benefícios à saúde do servidor público em nossas mãos. Ligue 0800 286 0132. Clube Serve. Agora 13 e 14, vamos começar agora o bate-papo com o secretário de Esportes da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Secretário, feliz ano novo, boa tarde, prazer tê-lo conosco aqui no F5. 2 anos já à frente da pasta. Que avaliação você faz do esporte de João Pessoa, Caio? Você que conhece da matéria, claro, obviamente. Bem-vindo, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Petrônio, boa tarde a todos os ouvintes. Satisfação estar aqui com vocês. E fica sempre, para mim, as portas abertas para a gente discutir sobre esportes. Caio, que avaliação você faz desses 2 primeiros anos à frente da pasta? Foram 2 anos bem intensos, né? A gente pegamos uma estrutura bem difícil, né? Estádio da Graça, né? Wilson, Ivan Tomás, praticamente abandonados, né? E CRJs. Então a gente passou o primeiro ano estruturando, né? Inclusive esse ano a gente vai fazer uma reforma bacana no Estádio da Graça, mas a gente implementou também alguns projetos sociais, que hoje é o nosso carro-chefe, além dos eventos que a gente tem.
Que, ao meu ver, é o que faz parte. É muito interessante a prefeitura conseguir entrar na vida das pessoas, né, como gestão. O prefeito Ciro Lucena, ele é um desportista, né, e ele me colocou na parte justamente para isso, para a gente desenvolver o esporte da cidade. Tem um projeto que ele é o Campeões da Manhã, que é um projeto que hoje a gente atende a 4.500 crianças. São 3 modalidades. Na primeira gestão do prefeito, eu fiz parte desse projeto, quando atleta ainda, iniciando. E na época era futebol e natação, né? Hoje a gente cresceu para 13 modalidades. E é muito especial assim, poder ver como o projeto tem engajado, né? Muitas vidas de novos atletas, né? É uma iniciação esportiva. A gente tem 2 modalidades que a gente está evoluindo bem, que é a natação e o jiu-jitsu, né? Então a gente já está com 2 equipes muito fortes. Inclusive o jiu-jitsu o time da prefeitura já é um das maiores da cidade. Então a gente já está tendo uma notoriedade muito boa em relação ao... É onde o jiu-jitsu, Caio? Jiu-jitsu a gente tem 3 pontos, né? O CRJ do Mangabeira, no Unip e no Ivan Tomás. Bacana. E jiu-jitsu, natação, futebol, você falou que são 3 modalidades. São 13 modalidades. A gente tem canoagem olímpica, né? A gente tem... Canoagem na praia? Tem canoagem na praia também, né? A gente tem canoagem nas 3 lagoas. Que bacana. A gente tem futebol, vôlei, basquete, né? Ginástica rítmica, ginástica artística, natação, jiu-jitsu. Então a gente quer chegar ao final da gestão a 21 modalidades, né? Então a gente não quer faltar por opção, né? Então o aluno da rede municipal ou quem quiser, né, ingressar ao nosso projeto é gratuito, 100% gratuito. Os professores são selecionados. Tem vaga? Tem vaga, né? A gente sempre tem vaga. Inclusive, final de ano agora em dezembro, a gente fez alguns festivais do projeto, das modalidades, e foi um sucesso, né? Então é um projeto social para crianças que a gente atende. Pensando no público adulto, a gente tem assessoria de corrida, né, que funciona segunda, quarta e sexta na praia. Tem natação no mar, que é gratuito também. A gente tem mais de 200 alunos nesse projeto de natação no mar. E também tem a canoagem. E está chegando esse ano também, agora em fevereiro, a canoagem havaiana, que é uma modalidade nova na cidade, inédita. O que é canoagem havaiana? Canoagem havaiana é aquela canoa que o remo, ela é uma canoa que ela é inclinada. Você lembra daquelas canoas que tem o Viking, barco Viking? Sim. É um pouco parecido com aquilo ali. Isso. E aí é uma canoa que tem mais pessoas remando dentro de uma canoa, que a gente vai trazer a de 6 pessoas. Ô Caio, e o equipamento é da prefeitura? É um comodato? É uma parceria com alguma empresa? A gente sempre tem, na maioria dos nossos projetos, o equipamento é da prefeitura, né? Da prefeitura. E a gente faz parceria quando consegue, né? Mas 99% é da prefeitura. A gente tem uma exceção no projeto da ginástica rítmica, que é feito no Hermes Taurino. Lá a gente tem a parceria da Caixa Econômica Federal, e aí a Caixa Econômica cedeu os aparelhos, e aí a gente tem a parte de professor também, né? E também a parte estrutural, que é o do ginásio, que a gente cede também. Mas fora isso, os projetos são 100% nossos. Caio, o período de inscrição, ele é atemporal, a qualquer tempo, quem desejar, quem quiser fazer as inscrições pode fazer? Ou é como, por exemplo, nas escolas, que você tem que se matricular no começo de cada ano? Não, a qualquer momento o aluno pode chegar e garantir sua vaga. Lógico que, por exemplo, a exemplo da natação. A natação tem algumas turmas que já estão cheias em alguns horários. Então, naquele horário específico, não vai ter mais vaga. Então, teria outro horário. Mas a gente ainda tem espaço para alunos, né? Então, a gente não está 100% preenchido. E o que acontece? Se a gente chegar na lotação, a gente arranja outro local para fazer. Foi o que aconteceu com a natação. A gente iniciou no centro administrativo. E aí, encheu, a piscina não tinha mais condição de ter. E a gente foi para o Unip. Caio, essa parceria com o Botafogo, futebol deve ser o esporte mais procurado, creio eu. Essa parceria com o Botafogo vai propiciar que os matriculados também possam frequentar a Maravilha do Contorno, é isso? Pelo que eu entendi da proposta? A gente já tem, já é o 3º ano já, que vai iniciar o 3º ano já de parceria com o Botafogo.
E a gente já tem o projeto já implementado lá, do Campeões da Manhã, né, que é a escolinha de futebol nossa. A gente tem uma escolinha de Campeões da Manhã, a gente tem 3 pontos. E a gente fez uma seleção, e aí dessa seleção a gente indicou essas crianças, jogadores, para o Botafogo. Né, e tem um grupo lá de 40 alunos, agora vai crescer um pouco mais. A gente vai mandando os alunos de acordo com a demanda que a gente tem. Então a gente seleciona e manda para lá, e lá eles fazem um trabalho mais específico, de fato. Né? Eu já tive presente em algumas ocasiões e os meninos ficam muito empolgados, né? Porque sai de um projeto, vai para um clube profissional, né? E começa a treinar junto com a equipe lá, né? Da idade. Tem competição intermunicipal, interestadual? Eles participam? Tem essa disputa? Ou ficar só na base do treinamento? Não, eles têm as competições, né? Quando chega no Botafogo já não fica mais social, já é a equipezinha da idade, né? Então eu acho que teve até a copinha agora, né, Lucas? Teve uma copinha que eles viajaram agora esse final de semana e que foram para São Paulo. Teve 2 alunos do projeto que estiveram presentes na copinha já. Foi com o Botafogo para São Paulo? Foi com o Botafogo para São Paulo, isso. Então eu sempre comento com quem fala que a gente não tem muita estrutura, né, em nossa cidade. Eu até concordo, mas eu penso primeiro que a gente tem que dar oportunidade, né, e esses projetos eles geram oportunidades para a gente descobrir os novos talentos, né? Então hoje a gente tem 3 modalidades, então a partir dessas 3 modalidades com certeza a gente vai conseguir ter talentos, né, que vão... Você é um exemplo, né? Você acabou de dizer que surgiu de um projeto como esse na época de Cícero, lá atrás, Cícero 1, Cícero 2. Cícero 1. Cícero 1. Cícero 1. Inclusive, Cícero 1 foi o meu primeiro patrocinador. Quando eu tinha 14 anos, 15 anos, que eu estava indo para o Flamengo, e aí o prefeito acho que era porque eu estava indo para o Flamengo também, né? Porque ele é flamenguista. Mas... E eu falava aqui, viu? Perdão, Caio. Eu falava aqui, Lucas, que eu me emocionei, eu amo esporte, e assim, quando eu vi, e sendo paraibano então, aí que lascou, né? Quando eu vi Luiz Carlos Júnior, se não me falha a memória, narrador, dizendo Caio Márcio humilhando a linha do recorde mundial. Sim. A piscina, acho que era piscina curta, não foi isso? Isso? Onde foi? Foi João Guilherme, foi? Foi em Estocolmo, na Suécia. Estocolmo. Tá vendo aí, Juju? Tem uma memória boa? Não lembrava o país, mas a narração fantástica. Ô Caio, aí, por exemplo, foram 2 jogadores do projeto para o Botafogo. Eles solicitam a prefeitura? Como é que é isso? Como é que por exemplo, um clube quer... Rapaz, eu olhei e gostei daquele atleta ali. Tem alguma espécie de vínculo com a prefeitura? Não, a prefeitura tem que liberar ou não? Vai-se embora e acabou. Não, a gente colocava todo mundo, né? E eu gostaria de dar oportunidade para todo mundo. A gente já tem essa oportunidade no projeto. Inclusive a gente tem o professor Ramiro, que foi treinador do Botafogo. Sim. Né? Ramiro Souza. Isso. Né? E ele é o nosso treinador lá do projeto. Você vê que a nossa qualidade ela é muito boa. Né? Então a gente tem treinador profissional. Treinador profissional. Né? Na natação, por exemplo, tem o Eduardo Santos, que foi meu treinador nos Jogos Olímpicos do Rio. Ele é de Belo Horizonte, ele veio para cá e hoje ele está no comando da natação. Né? Então a gente tem no jiu-jitsu, a gente tem o João Pet, que é campeão mundial, tem o Charlie Brown, campeão mundial também. Então a gente selecionou bons professores, né, os melhores até que a gente tem na cidade, para a gente poder fazer um projeto bacana, né, de esporte que tenha continuidade. Ô Caio, são 13 horas e 24 minutos. Você estava falando de que a prefeitura vai reformar o Estádio da Graça. A Graça que faz tempo que não passa por melhoramentos. Aí tem o Estádio da Graça, tem o Wilson, tem a Vila Olímpica, aqui no Valentina, aqui perto. Qual outros equipamentos que a prefeitura disponibiliza? Wilson, eu falei Wilson, Vila Olímpica e a Graça. E a Graça. Estádios a gente tem esses 3. A Graça vai passar por uma reformulação completa agora, né? A gente vai colocar grama sintética, assentos enumerados. Então vai virar um estádio... Vão colocar cadeiras ou só numerar? Cadeiras. E vai receber o trato que merece, né? Então é um estádio que ele tem muita história na nossa cidade, né? Foi o pioneiro aqui. A prefeitura
não tem ainda, né, é o estádio da prefeitura, né, então a gente precisa de fato arrumar para ter campeonatos como o Campeonato Paraibano, né, e a gente receber também eventos nacionais aqui, né, e lá comporta. Com a questão das cadeiras diminui um pouco o público, mas fica um estádio bem organizado e mais confortável para quem está assistindo, né, e ali Cruz das Armas merece porque é o único equipamento esportivo que a gente tem, né, no bairro. Então, nada mais justo do que... Graças a adjacências ali, né? Bairro dos Novais, Jaguaribe, o entorno de Cruz das Armas é bastante amplo. E só tem realmente, de fato, o Estádio da Graça. Só tem a Graça. E aí a gente vai conseguir... Já está em andamento já o processo. Acredito que em fevereiro o prefeito vai dar ordem de serviço. E aí, fecha quanto tempo de reforma? É uma reforma de 90 dias, é rápido, grama sintética. Né? Já vem pronta, né? Já vem pronta, né? É só fazer instalar. Fazer a instalação, procedimento, e as cadeiras também é algo muito rápido, né? Mas vai ficar bem bonito e bem interessante para o que a gente pegou, né, em 2021, para o que está hoje e para o que a gente vai entregar, né, em 2024, final da gestão. Vai dar uma diferença muito grande. Ô Caio, aquele campeonato, acho que as seleções de bairros, existe ainda? Existe, inclusive ele está em curso. Que era disputado lá, inclusive, no Estádio da Graça. Né? Ele está em curso, né? A gente acabou o feminino agora, foi a primeira vez que a gente colocou o feminino na Copa João Pessoa de Futebol. Foram 12 times participantes. Hoje a gente tem 60... Está crescendo muito, né? O futebol feminino. Tá. A gente tem 64 times do masculino e 12 do feminino. O feminino acabou agora no mês de dezembro, né, e o masculino ele vai seguir até fevereiro. É uma competição que está movimentando 1.500 atletas, só jogadores, né, fora a comissão técnica. E é uma competição longa. A gente está passando 4 meses, né, de campeonato, né, quando terminar em fevereiro. E é um campeonato que tem eu vejo com bons olhos, né, porque sempre tem um atleta que desponta, que vai para o profissional, né? Gera muita oportunidade, né? E movimenta as paixões nos bairros, né? A torcida. As torcidas nos bairros, nos campinhos, que estão desaparecendo, por sinal, né? Sim. A especulação imobiliária aí tem um terreno, já estão metendo casa, metendo edifício. Esses campinhos que tem nos bairros, Caio, são da prefeitura ou o terreno é particular? Depende muito, né? A gente tem 46 campos da prefeitura, que a gente chama de poeirão, né? Então a gente são 46 campos que são a gente está com um projeto agora para esse ano. O prefeito está querendo fazer umas arenas nesses campos bem interessantes de grama sintética, e a gente está estudando a parceria com o governo do estado para poder muito bom. ver a viabilidade disso, né? Mas a gente vai começar um projeto piloto e a partir daí fazer coisas boas, né? E para os campinhos que merecem, né? E a gente vai... Já estão escolhidos os campos já, né? Agora... Serão quantos? A gente a princípio vai iniciar com 2, 3 campos. Sim. E aí a gente vai... Lógico, também a gente não tem tanto tempo para analisar, né? A gente só tem 2 anos de gestão agora para frente, né? E aí a gente vai analisar rapidamente a aceitação e a partir daí a gente vai repetir um número maior. Mas aí qual a estrutura que vai ser levada? Grama sintética, vestiários? A gente está estudando a questão da grama sintética, né? Que eu acho que é um fator muito importante que veio para ficar, né? Os outros estados já estão fazendo, as outras cidades, né? Está sendo uma tendência que a gente vai ter que seguir também. Né, e o equipamento fica melhor para manutenção, né, e fica mais bonito também para quem vê. A grama natural ela é muito custosa, dá muito trabalho para tratar. A equipe manutenção é caro, né? Muito caro. A gente sente isso nos nossos estádios, né, no Ivan Tomás, no Wilson e na Graça. Então, por isso mesmo que a gente optou por fazer na Graça. A Graça vai ter a mesma grama que tem no Palestra Itália, que é o do Palmeiras, então é uma grama muito boa e a gente preza pela qualidade, né? Então não ia adiantar colocar uma grama sintética na Graça que não fosse compatível com o jogador profissional também. Que o objetivo maior é levar futebol profissional para lá. Com certeza.
Juju, teve pergunta aí para o secretário de Esportes da Prefeitura Municipal de João Pessoa, Caio Márcio. Tá com ela aí? Encaminhei para o seu WhatsApp. Encaminhe para o meu WhatsApp. Vamos faturar, Coxa? 12h30 na volta, tem mais entrevista com o Caio Márcio, tem perguntas dos ouvintes, tem interação depois do nosso intervalo comercial. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Dia 13 de janeiro na Domus Hall tem Festival Só Forró Paraíba com Tatiguel, Limão com Mel, Dorival Dantas e Calcinha Preta. Festival Só Forró Paraíba, um super show imperdível. Vendas, Loja Ferreto na Avenida Esperança e Bilheteria da Domus. Esse show você não pode perder. O Sicoob é mais que uma escolha financeira. Ele é a solução mais justa para cuidar do seu dinheiro. O Sicoob Centro-Nordeste busca entender cada empresa, cada empresário, cooperando para sua evolução. Tudo com um atendimento mais próximo, participação nos resultados e várias soluções para seu negócio. Com os benefícios do cooperativismo, fica fácil escolher sua instituição financeira. Saia do banco, venha para o Sicoob. Ligue 83 32 41 87 45 e saiba mais. Cajuína São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, a família pediu. São Geraldo, do Nordeste pro Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Achamos um endereço perfeito na Praia do Bessa. Execute. Agora também na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1831. Um espaço moderno e inovador com serviços de excelência em negócios imobiliários para você. Faça uma visita. Será um prazer apresentar a nossa nova unidade. Execute. Desde 1989. Pensou em imóvel? Pense Execute. 83-2107-0101. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados. Fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178-7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. XBET apresenta Fest Verão Paraíba. Sábado, dia 7, a festa começa com Natan. E quando vejo eu já tô Bel Marques. Vem direto pros meus braços. Matheus e Cauã. Imagina a gente na hora. Tarcísio do Acordeon. E Pedro Cavalcante. Vendas, Lojas Miyoshi e Bilheteria Domus Hall. Patrocínio Tiger, a cerveja oficial. Coca-Cola, Chivas, Bifere, Absolute, São Brás, Uniesp e Carneiro Nissan. 11. Sinta, Viva Fest Verão. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Fábio Bernardo. Petróleo Torres.
Agora são 13 horas e 35 minutos. Juliana Carneiro, eu não encontrei a pergunta. Aliás, foram duas perguntas que deixaram para o secretário, para os... Oi? No WhatsApp da Pop. Vamos lá. Boa tarde. Pergunta ao secretário se não tem nenhum projeto para construir uma piscina no centro de treinamento Ivan Tomás. A outra... Pergunta aí para o secretário Caio Márcio por que o Alto Sport também não foi contemplado com a mesma quantia que o Botafogo foi contemplado. Além do Alto Sport, tem também o CSP que disputa a primeira divisão do Campeonato Paraibano de Futebol, Caio. São essas duas perguntas. Não mandou o nome não, Juju, mas está valendo. Bacana. Vamos começar pela piscina, que é a minha área, né? A gente está com um projeto muito bonito, fazer uma piscina olímpica lá no CT Ivan Tomás. O projeto já está pronto. Né, já está até com autorização da CEPLAN, e aí a gente tá só fazendo remanejamento só para poder organizar. Está no meu QDD desse ano, né, então acredito que esse ano a gente inicia a obra. É uma piscina olímpica? Uma piscina olímpica. Né, são o quê? 50 metros? 50 metros com 10 raias, né, arquibancada, vestiário, né, uma piscina boa para que a gente consiga também trazer campeonatos para cá, né, nacionais. E até internacionais, né? Então ela está com um desenho e uma projeção que permite isso. Ô, Cap, falar em competições, João Pessoa tá se candidatando, está se credenciando aí para trazer eventos para cá, nacionais ou até internacionais? Com certeza, a gente começou a gestão 2021 já com a primeira Maratona Internacional de João Pessoa. É a única prova de corrida da cidade que oferta os 42 quilômetros no percurso. Então a gente tem 42, 21, 10 e 5 quilômetros. Então são percursos para todas as modalidades aí de corredores. O prefeito é metido atleta, né? O prefeito faz meia maratona, faz 21 quilômetros. Né? Ele corre muito bem e no pace muito bom. Né? Então a gente começou com a Maratona Internacional de João Pessoa, a gente trouxe a Gran Fondo, que é uma competição de ciclismo. Ano passado a gente repetiu a Gran Fondo, Copa Brasil de Paraciclismo, que é uma competição de para-atletas, e esse ano foi seletiva. Começou a contar para o Pan-Americano, né, de paraciclismo. Esse ano, agora 2023, vai contar já para os Jogos Olímpicos de Paris. E a gente está também trabalhando junto com o pessoal do Ironman para trazer para cá esse ano, né, a etapa do Ironman 70.3. Ô, cara, tem mais uma pergunta que eu já fiz, que é a história do convênio com o Botafogo, porque não leva também para o CSP e para o Alto Esporte. Mas antes, eu de vez em quando eu estou num restaurante, num barzinho, aí chega o pessoal do hip hop, que vai ser agora, acho que em Paris, vira modalidade olímpica, inclusive. A prefeitura pensa, estuda, tem já algo engatinhado para fomentar? Porque, rapaz, eu fiquei impressionado como a turma é muito boa, a galera é boa demais. É o break, né? Break dance. É o break, né? Isso. É uma modalidade nova, né? Paris vai ser a estreia, né? A gente tem, inclusive, atletas paraibanos já na seleção, né? Do Brasil oficial, né? Foram convocados. E é uma modalidade muito boa. Assim como o skate foi muito bom pra gente, né, em Olimpíada. Sim. O skate, o surf foram novidades e que o Brasil já é muito forte. Trouxemos medalha, né? Trouxemos medalha, e o breaking é uma que a gente tem grandes chances, né? Como estrutura, eu conversei com o pessoal do break ano passado, né? A gente ofertou um espaço para eles treinarem, eles foram lá, visitaram o espaço, mas ainda é uma modalidade que está começando muito, né? Tá muito... Depois da Olimpíada de Tóquio é que ela começou a deslanchar, né? Então os próprios atletas ainda estão, né, descobrindo ainda como ser atletas mesmo, né? Que está fazendo a transição do esporte, um esporte de apresentação para um esporte de performance, né? E agora performance com competições internacionais. Então, quando você vira um atleta de alto rendimento, então já muda tudo na sua vida, desde a alimentação, né, dedicação para o treinamento. Então você tem uma equipe multidisciplinar, né, a dieta, né, então você tem períodos que você vai estar muito longe de casa para competir, né, então acaba que muda muito a realidade, né, então quando um esporte ele se torna olímpico, isso acontece, né, então os campeonatos eles dobram ou triplicam, né, e o atleta tem que estar preparado para isso.
né? Então é uma modalidade que a gente tem muita chance. Eu vejo com muitos bons olhos aí o breaking para ser de fato um dos esportes que vai se destacar essa Olimpíada no Brasil. Prende a atenção, né? Quem tá almoçando ou tomando uma cervejinha e vendo a apresentação deles, eu pelo menos eu fiquei com a atenção ali presa, porque é um show na verdade, né? É uma exibição. É uma exibição de alta performance, né? Requer muito treinamento, né? Muito treinamento, muita repetição, né? E muita dedicação, assim como toda modalidade olímpica, né? Ou de alto rendimento, mas é um esporte que veio para ficar, né? E na exibição de Tóquio chamou muita atenção, né? Até por isso que conseguiu a chancela para Paris, né? E eu tenho certeza que vai vir, o Brasil vai vir muito forte, e aqui na Paraíba, em João Pessoa, a gente tem bons grupos, né? de breaking. Tem chance do breaking entrar nesse circuito aí das 21 modalidades que você quer ampliar? Tem, mas para o Campeões da Manhã, como a modalidade ela é muito nova, né, a gente ainda não tem aquele número tão grande de professores e profissionais, né, que trabalham nessa modalidade. Né, então a gente conseguindo, né, identificar esses profissionais, né, a gente consegue de fato fazer uma iniciação esportiva. Ô Caio, a pergunta que eu deixei em relação à parceria que a Prefeitura tem com o Botafogo, ela vai ser extensiva também ao Auto Esporte e ao CSP? Olha, são casos diferentes, né? O Botafogo tá um nível um pouco acima em relação às competições, né, do CSP e Auto Esporte, mas eu também vejo que é muito importante a gente, como Prefeitura, ter o projeto também no Auto Esporte, né, e no CSP, que são clubes que representam muito bem o futebol da nossa cidade, né, e a gente está com um programinha, um projeto para tocar com eles, né, então eu só estou alinhando ainda com o prefeito alguns detalhes para a gente tocar isso, né, e que não demore muito. A parceria com o Botafogo, ela se resume só... o Botafogo cedeu os espaços lá na Maravilha do Contorno para que as crianças joguem futebol, treinem futebol, ou a parceria vai além disso? Não vai além disso, tem uma arrecadação de alimentos que o Botafogo faz, né, nos jogos, e esses alimentos são para as entidades de caridade que a Prefeitura, né, indica. Não é uma seção de espaço. Lá os jogadores da Prefeitura, eles fazem parte da escola do Botafogo, né? Então, eles que gerem com os professores deles, né, o projeto. E é um projeto que, lógico, vai ajudar também o futebol profissional, que a gente sabe que carece de ajuda, mas é um projeto que, para o nosso projeto Campeões da Manhã, dá para o aluno, de fato, um certo... Fica mais... digamos que ele sabe onde vai chegar, onde quer chegar, né? Então, sabe que treinando lá com a gente, ele tem a condição de fazer um teste no Botafogo, tem condição de se projetar, né, profissionalmente. Eu que comecei há 2 anos, né, de gestão pública e esportiva, estou vendo que o futebol é um dos esportes que a gente tem mais jogadores, mais número de atletas na cidade. É o esporte mais requisitado, né? E são os que menos têm chance, né, de se apresentar. Então eu vejo muitos jogadores que não têm a chance de se apresentar, né, em um time que tenha renome, e acaba que a gente perde muitos talentos. Muitos talentos são perdidos porque a gente não consegue ter, né, esse mecanismo ainda, né, de dar oportunidade para quem quer oportunidade, né? Então, tem muita gente que quer oportunidade, tem condição, né, de ser bons jogadores, e simplesmente a gente não consegue gerar essa oportunidade, a gente perde muitos talentos, o futebol da Paraíba perde muitos talentos, né, a gente está vendo uma forma, né, de como que a gente consegue, né, gerar mais oportunidades. Essa parceria com o Botafogo foi uma forma dessa, da gente gerar mais oportunidades. Otávio, que paraibano de João Pessoa,
brilhou na Copa do Mundo aí por Portugal, nasceu desses campeões aí de pelada, né? Não teve a oportunidade em João Pessoa, foi jogar futsal em Recife e de lá para o mundo. Às vezes a gente perde talentos por falta de espaço para florescer os nossos atletas, os nossos futuros atletas. A gente tem 46 campos de poeirões, né? Que a gente chama de poeirão na cidade. E eu lhe desafio, você vai em qualquer um cheio e você vai perguntar para o treinador, quais são que jogam muito bem? O treinador vai dizer, pelo menos 5. É verdade. Então, assim, e a gente não vê a oportunidade de chegar nessas crianças, né? Das crianças se tornarem profissionais ou irem para um clube ou ter uma base boa, né? Então, e é um esporte relativamente barato, não é, Caio? É um esporte... Lucas, você precisa o quê? Muitos jogam até descalços, Sim. mas uma chuteira não é caro. Como, por exemplo, beach tênis, que uma raquete de beach tênis é uma porrada. É isso. É muito mais simples, né, da gente ter a iniciação esportiva no futebol. É um esporte que ele mexe muito com o brasileiro. A gente viu agora a Copa do Mundo, né, como que parou o país. Né, e acho que fazia até... E dá mais vontade de jogar, né? Em época de Copa do Mundo. É verdade. Então o futebol e a gente vem acompanhando isso, né? A Copa do Mundo, a cada Copa do Mundo, essa agora voltou de fato com toda a força, né, dos brasileiros pararem novamente, né, e assistirem. Mas eu fico muito feliz assim da gente poder fazer uma parceria com essa como Botafogo. Lógico, eu quero ampliar. Se conseguir ampliar com o CSP Auto Esporte vai ser muito bom, né, para a prefeitura, mas principalmente para os garotos, né, e até uma dica para os clubes, né, para colocar mais olheiros, né, para poder dar mais oportunidade, né, que a gente como prefeitura, como gestão, a gente não pode fazer muito isso, né, porque não é da nossa alçada, mas não vejo a falta de talento, não. Onde eu vou, que vejo os jogadores, vejo muito talento, muita vontade nas crianças, né, e muito futuro, né, mas esse futuro tem que ser bem trabalhado, né. Eu fui, durante a minha carreira, quando eu comecei eu não era craque não, na natação. Eu comecei, eu era um bom nadador, mas não era um nadador excepcional. E aí, depois de um tempo, depois de uma dedicação, e aí eu comecei a ser um nadador de destaque. Mas isso levou um tempo, né? Então, a gente está mal acostumado de achar que vai achar o Ronaldinho Gaúcho, né, numa criança de 7, 8 anos, que já vai estar pronta jogando igual o Ronaldinho Gaúcho. Mas não é assim. Leva tempo. Leva tempo. A gente tem que ter, principalmente os pais também, tem que ter paciência, né? E a gente vê um monte de exemplo, né? Cafu, o homem que disputou 2 finais, foi rejeitado em vários finais de Copa do Mundo, foi rejeitado em vários peneirões. O próprio Ronaldo Fenômeno também foi dispensado do Flamengo, que não tinha lá. Não, você não joga bola não, vai procurar fazer outra coisa. É incrível como a gente desperdiça talentos que podem surgir por falta de pessoas que tenham um olho realmente clínico para o assunto. Com certeza. E o que perde é o futebol, né? Infelizmente, mas quem perde mais são as crianças, né? Esses garotos, essas oportunidades que são geradas, né? A gente sabe que o futebol ele gera oportunidades para um número muito restrito, né? Mas eu tenho certeza que isso pode ser aumentado, né? E a gente pode aumentar a nossa qualidade do futebol, principalmente a nossa cidade, né? Então o que vai ganhar com isso é o Campeonato Paraibano, vai ter mais qualidade. E aí, lógico, depois esses jogadores vão estar saindo e vão estar indo para clubes maiores e vão estar disputando campeonatos mais maiores também. Ô Caio, 2 perguntas, vamos lá. De projetos, por exemplo, João Pessoa é um celeiro de atletas do vôlei que é uma loucura, né? Virou referência para o Brasil. João Pessoa, as nossas praias, as nossas areias formam há muito tempo campeões. Zé Marco, Álvaro hoje. Eu não vejo a nossa cidade explorar isso. A prefeitura, especificamente falando, a Secretaria de Esportes, para ser mais exato, pegando carona nessa coisa boa que João Pessoa tem, né? A capital do vôlei de praia do Brasil é João Pessoa. E a gente não explora isso.
Não estava na hora não, Caio, da gente começar a gente, eu falo, a cidade de João Pessoa, tirar proveito disso? A gente não gosta de pegar carona, que a gente gosta de fazer parte, né, do projeto. E agora, acho que agora em fevereiro, acho que o Lucas está nem sabendo, a gente vai lançar tá querendo lançar um programa, né, e esse programa de alto rendimento. E a gente está em um ano da Olimpíada, 1 ano e 6 meses da Olimpíada. É importante a gente chegar junto, né, dos principais atletas que a gente tem. O vôlei é um celeiro, sem dúvida. Né, tanto que depois de Zé Marco, né, vieram vários outros jogadores. Né, hoje a gente teve Alvinho, tá com o George, Vitor, Renato. Né, então, começou com Denis e Ninauer, na verdade, né, lá atrás. Isso, lá atrás. Né, você, comparando, né, a natação. Depois que eu vim da natação, não teve mais nenhuma renovação. Né, o vôlei já vieram muitos outros. Né, então é um esporte hoje que é o principal, sem dúvida. É o principal. A gente for pensar em medalha nos Jogos Olímpicos, qual a modalidade? O vôlei vai estar, o vôlei de praia está lá. O vôlei de praia vai estar medalhando. A gente tem, eu não sei qual a dupla, mas eu tenho certeza que uma dupla da Paraíba vai ganhar medalha. Né? Então, tem ou muitos, um paraibano, né, jogando. Tem muitos. Sim. Então a gente hoje vive uma realidade, lógico que esporte de alto rendimento, de um ano para outro muda muita coisa. Mas hoje a gente tem uma realidade muito boa no masculino. Né? A gente tem o primeiro e segundo praticamente do ranking mundial. Segundo e terceiro do ranking mundial, né, que é uma competição que é um rally de competições internacionais de pontuação, uma competição dificílima, e então isso faz uma boa projeção para uns Jogos Olímpicos, né, e é um Jogos Olímpicos que ele vem antes, né, um ano antes. O Tóquio, que era 2020, virou 2021, né, então os atletas já estão se preparando de fato. Esse ano começa a pontuação já do circuito, né, para a seletiva. E então é uma realidade que está chegando, né? E a gente, como gestão, a gente quer fazer parte, porque a Paris vai estar presente na nossa gestão, né, 2024. E a gente quer a nossa logomarca lá no peito dos atletas, principalmente os atletas de alto rendimento que estão representando muito bem a cidade. Ô Caio, a gente perdemos, né, Pelé. O mundo todo está homenageando Pelé, seja rebatizando nome de rua, de avenida, de ginásio, de estádio. Temos aqui claro que é um equipamento estadual, mas temos aqui a Vila Olímpica Paraíba, onde Pelé fez o 1000º gol. O Lucas sabe disso. Apesar de que ele disse que para ele Pelé, o 1000º gol foi no Maracanã, a simbologia foi lá, mas tudo bem. A Prefeitura de João Pessoa está pensando em homenagear Pelé com o nome de rua. Quem teve aqui essa semana foi Diego Tavares. Eu até sugeri, na rua que dá acesso à Vila Olímpica Paraíba, porque não fazer um portal com a assinatura de Pelé, de aqui Pelé fez o 1000º gol, uma estátua de bronze, sei lá. A Prefeitura está pensando em fazer homenagem a Edson Arantes do Nascimento Pelé? Tem alguma coisa programada, Caio? Já conversou com o Cícero? Cícero já chamou você para conversar, para falar dessa possibilidade? 2021 a gente teve um projeto junto com a Secretaria de Turismo para fazer um memorial para Pelé, mas a gente acabou infelizmente não finalizando o projeto, mas a gente tem muita vontade, né, de fazer, mas eu acredito que essa parceria tem que ser com o governo do estado, sim. Para a gente fazer algo mais marcante e real, né? A gente tem vários dados estatísticos e históricos que o 1000º gol foi feito lá no DED, na Vila Olímpica, né? Vila Paraíba, e eu tenho certeza que isso aí a gente não pode perder, né? Então a gente tem que de fato pegar essa oportunidade, né? E foi um atleta que ele fez uma projeção do futebol, né? Do Brasil, como nenhum outro fez em outro esporte nosso, né? A gente sabe disso. E sem rede social, né? Sem rede social, né? Há muitos anos atrás, né? Então eu estava vendo as estatísticas do Pelé, né? Em relação aos craques que a gente tem hoje, ou craques que a gente teve, né? Como o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Ele tinha um número de gols 7, 8 vezes maior na mesma idade, né? Então, tanto é que ele fez 1000 gols. Então, foi um jogador muito além do seu tempo, né? Então, o pessoal brincava muito dizendo que o Pelé veio do futuro, né?
E ele foi um atleta muito fora da curva. Quando um atleta se destaca muito, a gente sempre comenta, né? Esse atleta é fora da curva, mas o Pelé é até demais, né? Ele foi até demais e representou muito bem, fez muito bem o papel dele, né? Como jogador, né? Ganhou tudo que disputou, né? E foi muito emblemático, né? E ficamos felizes em poder ele ter sido brasileiro, a gente ter se espelhado muito nele, né? Eu tenho certeza que ele foi, mesmo sem saber, espelho para muitos jogadores, né? E muitas pessoas, né? no mundo afora, né? Nem Brasil, ele já, como Ayrton Senna, foi muito espelho para muitos, não só pilotos de Fórmula 1, mas também muita gente, né? O Pelé também foi um desses caras aí que mexeu com vidas. São 13 horas e 55 minutos, Coxinha, reta final do programa. Daqui a pouco tem o sorteio. Tá tudo pronto aí, Juju? Já tem ganhador? Já tem nome? Hã? Tá quebrado? Ô, Luciano Coxinha, dá um jeito ali no microfone da Juju. Tá ok, Juju. Oi, minha gente, desculpa a ausência, eu estou aqui organizando os nomes dos possíveis ganhadores do ingresso do Fest Verão, mas tem muita gente, eu estou tentando organizar, por isso que não estou participando da entrevista com o secretário Caio Márcio. Inclusive, boa tarde, obrigada pela sua participação, muito importante, essa prestação de contas à sociedade pessoense, muitos questionamentos, o Petrônio já adiantou aqui muitas perguntas em relação, sobretudo, ao Campeões do Amanhã, o nome do projeto, né? E apoios a outros times e etc, mas muito obrigada pela sua participação, eu vou voltar aqui a minha reclusão, e Petrônio Torres segue aí a entrevista. Daqui a pouquinho a gente vai sortear, viu, minha gente, o ingresso. Estou só organizando e vamos saber quem é que vai ganhar um par de ingressos para o Fest Verão de amanhã. Faltam 4 minutos, viu, Juju? Vou só lhe adiantando. 3 agora. Secretário, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho. João Pessoa já estava merecendo há muito tempo, com todo o respeito aos que passaram pela pasta, mas estava merecendo alguém da área, do setor, para dar cabo do esporte de João Pessoa, que revela tantos talentos em várias modalidades. Parabéns pelo trabalho, Caio. Boa sorte nesses 2 anos aí pela frente ainda. Eu agradeço, eu fico feliz pelo convite, né? A gente está sempre à disposição. Fico feliz também por estar, né, ajudando o esporte, que eu vivi a realidade, sei da dificuldade, né? E não é fácil, é muito difícil. É muito difícil fazer esporte, mas a gente aos pouquinhos vem conquistando, né, o nosso espaço, e eu tenho certeza que está melhorando, né? Está melhorando, e a gente quer que fique ainda melhor, e nosso pensamento é sempre de evoluir. Tá do outro lado do balcão, é importante para saber quem está lá atrás. Com certeza, né? Porque agora eu vejo de outra forma o esporte, né? Mas sempre da forma da necessidade que eu sempre tive, né? E esse projeto que a gente tem, né, o que é o Campeões de Amanhã, ele é um projeto que eu acho que é o nosso carro-chefe como gestão, né, de poder criar oportunidades e gerar essa iniciação esportiva na vida das crianças, que eu acho que aí já é um pontapé inicial, né? Lógico que é muito difícil a gente acompanhar toda a vida desse atleta, mas a gente consegue dar um pontapé inicial como gestão, e isso é muito importante. Tirar, com certeza, tirar as crianças do mundo das drogas, da marginalidade, porque o esporte ele educa, né? Além de tudo, além de ser bom, de ser saudável, ele educa. Você nunca vai ver um atleta consumindo droga. É muito difícil, né? O esporte, muito difícil. Muito difícil. O esporte, ele de fato, ele alinha, né, o atleta ao que é certo e ao que é errado, né? Então ele nos coloca numa regra muito interessante da vida, né? E isso a gente leva para a vida inteira, né? Então, principalmente a competitividade, que é muito boa, né? E eu acho que hoje, para mim, até faço muito uso disso, né? Que eu tive muita competitividade como atleta, né? E hoje, como gestor, eu sou muito competitivo. E aí eu quero entregar sempre o meu melhor para poder gerar bons resultados. Bacana, bacana, Caio. Obrigado, irmão. Valeu, boa tarde. Um abraço ao seu pai.
Diga-lhe que estou com saudade, faz tempo que eu não vejo. Grande Zé. Lucas, irmão, obrigado aí. Tá bom de assessor você, viu? Tá bem. Tá bem assistido. Já tem, Coxinha? Já tem, Juju, nome de ganhador? Vamos fazer um breakzinho comercial e agora, assim, na volta a gente só faz o sorteio para finalizar aí para o nosso sextor. Dá tempo, a gente tem um intervalozinho a cumprir. E aí, logo depois do intervalo, a gente sorteia o par de ingressos do Festa Verão Paraíba de manhã. Eu posso participar? Não, pode não. Ah, menina chata. Intervalo, a gente volta em seguida. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Você bem sabe que eu não lhe prometi uma vigosa. Sábado, 21 de janeiro, no Clube Cabo Branco, The Fevers e Adilson Ramos. Sonhar contigo por toda a vida. Juntos, numa noite especial do seu verão. Só você não vê. Show de abertura, Tuaregs. Ingressos e mesas da Secretaria do Clube Cabo Branco. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Peroso, sem número. (14h02) de volta. O F5 desta sexta-feira, Juliana, já temos fumaça branca? Olha só, eu queria dizer aqui, fazer uma observação sobre os próximos sorteios. Iremos organizar aqui um sistema mais rápido, para que eu não precise ficar metade do programa escolhendo aqui o número, organizando os ganhadores. E nós tivemos vários ganhadores, vários acertadores. Muitas pessoas mandaram a resposta, mas não mandaram print comprovando que estava inscrito no canal F5 online no YouTube. Muitos não, inclusive muitos não acertaram. Uma das atrações, acredita, patrão, deixaram de ganhar. E alguns também mandaram agora depois das 13 horas de hoje, quando já havia encerrado o prazo. Então, os que se enquadraram direitinho aí em todas as regras, fizeram a inscrição no canal F5 Online, responderam certinho, eu vou dizer agora, todo mundo que participou, inclusive o pessoal já está sabendo, porque eu criei um grupo agora há pouco no WhatsApp, e eu vou dizer o número de cada um, certo? Cada um anote seu númerozinho para a gente fazer o sorteio. Então, foram 28 pessoas aqui, 28 pessoas estão concorrendo ao par de ingressos. Então, vou começar dizendo o nome de um por um e vocês anotam o seu número, cada um anota o número. Anderson Paiva foi o número 1. Andréia, que tem assim, toda promessa passa pelo teste. Tá, você sabe quem é Andréia, né? Andréia está com a foto com o céu azul, é o número 2. Carlos Júnior, número 3. Clara Gonçalves, número 4. Claudilene Oliveira, número 5. Débora Santos, número 6. Edgleis Gonçalves, número 7. Vamos lá. Edgleis Gonçalves, número 7. Aí tem um que o nome é Eu e Você, Festa e Eventos. É o número 10. Everaldo Júnior, número 11. Fabiano e France, número 12. Fabinho Feste, número 13. Félix de Bahia, número 14. Galvão Locações, número 15. Genivaldo, número 16. Irã, número 17. É gente, viu? Cadê? Número 17, né? Vamos lá.
Me ajuda, Petrônio O que Torres. é que você quer, Juliana? O que é que você quer? Ira, número 17. Isabel Santos, número 18. Jairo Paiva, número 19. E aí, a última leva, Jamil Richene, número 20. Camila Nóbrega, número 21. Larissa, número 22. Lenildo, número 23. Marcelo Santos, 24. Rebeca Soares, 25. Roberto Popó, 26. Tiago Marinho, 27. E Valmir Neto, 28. Beleza? E agora a gente vai filmar aqui o sorteio de 1 a 28, certo? Vamos lá. Luciano Coxinha se tá pegando direitinho aqui. O sorteador. Sim. Ok, tá na tela? Vamos lá, de 1 a 28. Madrugada já Quem vai curtir o Festa Verão amanhã. Vai curtir Bel Marques, o chicleteiro ou a chicleteira. Natanzinho, Tarcísio da Acordeon. Matheus e Cauã, Pedro Cavalcante. Ui, vai. Posso sortear, Coxinha? Vai. Aí, vamos lá. O sorteado foi. Rufem os tambores. Número 13. Vamos ver quem foi o número 13. O 13 tá na moda que eu mesmo. falei aqui. Só dá 13 nesse Brasil. Quem foi que anotou aí? Só que é o número dá 13 nesse Brasil. Aqui, ó. Número 13 é Fabinho Feste. Eita, Fabinho. Aqui, Fabinho Feste. Tá na tela. Tem como mostrar aí? Fabinho Feste, número 13, parabéns. Você ganhou um par de ingressos. O cara com esse nome é Feste. Você pode vir buscar aqui até às 18 horas Fabinho de hoje. Feste Verão, ó. Você pode vir buscar aqui até às 18 horas e amanhã pela manhã até às 2 da tarde com Rafael Bambam. Boa tarde, minha gente. Bom final de semana. Um abraço, até segunda. Tchau, hein? Tchau. Programa F5. Oferecimento.